como tem 40 anos aí de bagagem, até um pouquinho mais, eu vi muita mudança. E a gente pode resumir isso que você, muito do que você falou e muito do que a gente estava falando aqui, com duas palavras: evolução tecnológica. Então, a evolução tecnológica foi proporcionando que o audiovisual pudesse ser produzido com mais qualidade. No final do século passado, nós tínhamos assim um absurdo de valor para uma câmera de estúdio, isso mais ou menos por alto, eram US$ 100.000 uma câmera de estúdio, o estúdio tem 4, outros tem 5. Mas a lente, que é uma lente para estúdio, também custava US$ 100.000. Então, poucos poderiam produzir vídeo com qualidade profissional. Então, a evolução tecnológica foi trazendo, primeiro, sair do analógico para o digital, então, foi uma revolução. Salto, né? Depois vem do digital para o HD, o High Definition. Isso um resumo muito rápido, né? Depois, agora, a gente já está no 4K, já estamos indo para o 8K. Então, a parte visual ficou com uma qualidade muito forte, e tudo que a evolução tecnológica faz é assim: se eu pego agora, eu tenho um High Definition, eu preciso de tecnologia para poder botar isso no meu televisor. Então, eu preciso ter um televisor que também seja High Definition. Então, a evolução é por todos os lados. Então, esse caminho, me lembro muito bem do Chroma Key, também no final do século passado, que era o fundo azul. Era por uma situação mais de técnica, o fundo azul era mais apropriado, mas depois vimos que o verde passou a ser muito mais fácil de você fazer com as tecnologias mais novas. E assim foi evoluindo o próprio Chroma Key. Então, evoluiu o Chroma Key, evoluíram as luzes, saíram de lâmpada de filamento para lâmpada de LED, lâmpadas frias, foram lâmpadas muito boas, e evoluíram as câmeras. Então, no caso do cinema, as câmeras são top nível, mas evoluíram da mesma forma que uma câmera, por exemplo, nós vamos falar de aplicações em que são viáveis para corporações. A corporação não é uma produtora de vídeo, não é uma emissora de televisão. Ela não vai gastar ainda um valor de uma câmera que custa $40.000. Hoje em dia, uma câmera cara é $40.000, não mais 100. Né? Então, o que a gente tem agora? A gente tem, com a tecnologia, qualidade com custo baixo. Então, isso viabiliza essa revolução que o André está colocando. Então, nós vamos colocando que a câmera ela começou a ter sensores maiores, sensores que chegam ao ponto de o pessoal do cinema começar a aceitar a trabalhar com uma câmera com sensor de vídeo, não película. Então, você já vê muito no cinema isso, apesar da película ainda existir, mas era uma coisa inaceitável há 20 anos atrás. Não, como? Não, sensor de imagem não tem aquela parte de fundo, as coisas de fotógrafo de cinema, que é um negócio super bem feito. Não é minha área cinema, mas eu admiro muito como é que eles conseguem fazer imagens no escuro. E as câmeras de sensor de vídeo não conseguiam fazer imagem no escuro. Agora já consegue. A evolução tecnológica. Então, a gente entra também nessa área de captação para fazer um podcast desse. Eu não vou colocar uma câmera de cinema para fazer isso. Mas eu tenho câmeras que eu consigo controlar remotamente. Aí a gente entra numa linha de câmeras que eu gosto muito de falar, que está sendo aplicada hoje já em estúdio de televisão, que é a linha PTZ. Eu vou até pedir, desculpa interromper, produção, põe aquele vídeo da PTZ, deixa ele rodando enquanto o Armando vai falando. Por favor, Armando. Sim, então a câmera PTZ, por acaso o vídeo é da mais moderna câmera PTZ que foi lançada agora, nessa convenção que nós tivemos, que é uma convenção anual. Esse ano foi a 100ª exposição deles, né? Foi a 100ª vez, né? Eu tive em um pouco mais de 30. Então, esses anos todos a gente vai vendo a evolução da tecnologia. Então, essa câmera que está ali, que está mostrada ali, ela é controlada. Eu posso controlar ela está no Rio, eu controlo ela daqui. E posso receber o vídeo dela daqui da mesma forma. Com um delay muito pequeno. Por internet eu posso conseguir. Ela tem tecnologia para isso. Isso é incrível. Essa parte é incrível. Essa qualidade aqui. E, logicamente, não é uma câmera de $20.000. Não chega nem a 15. Né? Então,
Essa aqui é o top. Essa do top. hoje é o top. É a top. É o top. hoje. Aí eu tenho câmeras aí que são com sensor um pouco menor, mas que dependendo de um podcast ou uma coisa assim, não vai ser uma qualidade muito boa sem Sem ser um custo um alto. custo alto. E a partir de certos modelos, elas vêm com um protocolo não, é um aplicativo, na realidade, é um software, que vai mostrar o que ela está fazendo. O nome dela é PTZ. PTZ é Pan, Tilt e Zoom. O Pan é o movimento em que a câmera faz horizontalmente. O Tilt é o que ela faz verticalmente. E o Zoom é onde que ela fecha e abre. Então, essa câmera, eu controlando ela por fora, de longe, eu não preciso de ninguém dentro do estúdio. Não tem nenhum cameraman, não tem ninguém. Tem só uma câmerazinha discreta no canto que você pode, inclusive, esconder. Que você fica operando ali no... Tem um controle que você... Um joystick ali. É um joystick, é como se fosse um game. Você tem ali o controle total dela. Tá? E quando você tem uma situação de cenário virtual, seja com chroma key, seja com painel de LED, você usa esse software que vai informar o que a câmera está fazendo para que o cenário virtual acompanhe ela. Então, se eu estou fazendo um pan e o cenário daqui está verde só aqui, ela continua e o chroma não acaba como o chroma aqui acabava. Entra no cenário virtual. Eu vou pedir para a produção colocar aquele primeiro vídeo que iniciou, para vocês terem uma ideia, né, do que o Armando está falando, desse acompanhamento, desse traqueamento, né? Exatamente. Como ele é feito. O zoom está feito e o zoom está feito do cenário também. Então, em um chroma key, né, o cenário não iria acompanhar de tal forma. Outras coisas que a câmera vai fazer, ela dá com uma sensibilidade maior, melhora qualquer tipo de movimento que a pessoa faça, qualquer tipo de movimento que a câmera faça. Que algumas câmeras chegam a fazer um blur, assim, você pega e fica de rastro de luz. Então, essas câmeras novas, a tecnologia mais moderna, evitam isso, elas deixam completamente possível você fazer. E agora, em aplicação, por exemplo, que tem muito problema, por exemplo, com a tela de LED. Essa câmera, ela já tem... Porque, assim, é um problema, né? Foi um problema ou ainda é um problema? O nome desse problema, ou é um efeito, na realidade, que é um batimento entre a frequência do painel de LED e a frequência de leitura da câmera. Isso cria uns ruídos que a gente chama de moiré. O nome técnico correto é moiré. Então, esse moiré, ele é um batimento dessas frequências. Então, você tem que tomar cuidado com o movimento da câmera, ou o tipo do painel de LED, que se é um painel de LED muito... que a gente chama de... Os LEDs são muito espaçados ou não. E essa câmera nova, top que você estava mostrando ali, ela já vem com um filtro. Olha o para movimento isso. aqui dela. Olha o movimento. Aí nós estamos fazendo um movimento de zoom, você vê que o movimento de zoom está sendo acompanhado por todo o sistema. Porque a câmera está informando, olha, está fazendo o pan, e a câmera está informando por onde que ela está indo. No caso do cenário virtual, às vezes se ela parar e a câmera continuar, ele vai continuar mostrando um cenário, mesmo que não tenha mais verde ali atrás. Ela vai continuar mostrando um cenário, porque ela está avisando para o cenário virtual que, olha, eu estou indo para lá, bota o cenário. E o cenário ele faz 360 graus. Da continuação, né? Exatamente. Então, quando a gente tinha um chroma key, ou tinha a parede inteira ainda virando em chroma key para que ele pudesse ter esse pan, ou eu não conseguia fazer um movimento desse. Agora, você com um pedacinho só de verde ali, você consegue... É lógico que a pessoa tem que se limitar a ficar no verde, a pessoa. Né? Então, é isso que a evolução tecnológica veio a dar. Então, nós estamos falando de várias evoluções aqui. A gente acabou de comentar o painel de LED. O painel de LED agora é utilizado em cinema como cenário. É uma coisa muito interessante. Até o André também estava desse evento que eu fui a semana passada, 2 semanas atrás, né, ali na Cinemateca, a Semana ABC da Cinemateca, que teve um painel sobre isso. E o pessoal de cinema colocando a história de como eles faziam isso antes, com projeções e tudo, e nunca ficava aquela coisa muito real, mas
conseguia dar o efeito que eles queriam e nós vimos várias produções assim. Eu gosto de brincar. Eu não posso ver o filme Terremoto, que eu era garoto, quando foi o primeiro filme Terremoto. Hoje em dia eu falo, pô, mas espera aí, isso é muito... Na época eu achei maravilhoso, nossa, que espetáculo. Hoje em dia eu olho, não, peraí, isso aí é tosco. Porque eu conheço já como fazer bem, né? Como com as novas tecnologias que consegue fazer aquilo.